Você já acompanhou um familiar à busca de um transplante ou já precisou de um? Os desafios emocionais à espera de um transplante é o nosso episódio do podcast de hoje. Superando os desafios afetivos. Eu sou Iraci Campos e estou recebendo para nossa conversa a doutora Eugênia Pepian, médica, cirurgiã, urologista, e Clóvis Noronha, engenheiro e empresário. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, que a gente possa contribuir no seu programa da forma mais adequada. Muito obrigada pelo convite, para mim é uma honra poder conversar sobre esse tema que é tão importante para a maioria da população. Obrigada. As pessoas não têm geralmente noção dos desafios que é precisar de fazer uma cirurgia no rim. Geralmente, a cirurgia de rim ela é um tanto quanto agressiva, né? E uma nefrectomia é uma cirurgia muito agressiva e que causa muito estresse, né? Realmente, a nefrectomia ela é uma cirurgia de alta complexidade. E, afortunadamente, com a tecnologia, as técnicas vêm evoluindo muito. Então, assim, entre as principais indicações temos câncer de rim e temos outras como cálculo ou, inclusive, infecções à repetição que fazem que o rim, com o tempo, perca a função e a pessoa precisa de uma nefrectomia. No início, a cirurgia era uma cirurgia aberta, bastante agressiva, com sangramento. Na atualidade, com as novas técnicas minimamente invasivas, videolaparoscopia e, inclusive, cirurgia robótica, alguns pacientes com câncer e tumores se beneficiam porque, às vezes, não é necessário tirar o rim inteiro. A gente, na atualidade, dependendo do tipo da doença, a gente consegue tirar o tumor e derrar o restante do parênquima renal. O Clóvis passou por uma nefrectomia, né? Sim. E bem invasiva, né? Sim. Quais os fatores que culminaram ou que desencadearam uma situação dessa e qual a emoção, os desafios emocionais que você passou? No meu caso, o fator foi emocional, né? Eu sempre fui uma pessoa muito equilibrada, muito calma, tranquila, apesar das minhas atividades bem aceleradas e tudo. E quando foi em 2008, naquela crise mundial, onde o dinheiro sumiu, eu estava com uma série de projetos e eu tive uma dificuldade muito grande com naquele momento. Por incrível que pareça, eu comecei a perceber que eu perdi a minha tranquilidade. E por mais que eu usasse o evangelho, que eu tentasse me situar dentro da minha percepção espírita, que eu já era espírita há mais de 30 anos naquela época, eu não consegui. É incrível isso. E eu não conseguia dormir, pensando nas consequências das questões que estavam envolvendo ali a minha empresa, o meu trabalho e tudo mais. Pessoas que iam ficar desempregadas por causa das questões financeiras que o país estava passando. E eu passei, assim, quase um mês sem dormir. Então, o meu foi emocional. Eu, infelizmente, não procurei um profissional. Psicólogo da área para dar estrutura, infelizmente, né? eu sugiro que todo mundo que passe por isso logo busque essa ajuda. Eu não procurei, achei que apenas me sintonizando e tentando buscar na espiritualidade o apoio necessário, mas a gente ainda é muito pequeno para sozinho superar esses desafios. Bom, nesse processo de não dormir, eu comecei, eu estava muito bem fisicamente, e um certo dia, aqui no Seja, tomando passe, apareceu um espírito e falou: você tem câncer. Eu achei aquilo tão... Eu estava de olho fechado, tomando passe, e ele apareceu aqui na minha frente e falou isso. Eu achei que aquilo era da minha cabeça e, por incrível que pareça, não fiz nada. Passou mais uma semana
Eu tinha acabado de mudar de casa, né? Tínhamos acabado de mudar de casa e eu tinha ganhado umas garrafas de vinho numa caixa de madeira e fui arrumar a varanda. Peguei a caixa que estava muito pesada e não aguentei, aí a caixa bateu aqui, exatamente na posição daquele rim que aí iria aparecer com problema. Continuei, dia seguinte, urinei sangue. Aí fui correndo para o médico, detectou que eu tinha um câncer, estava encapsulado, mas estava em todo o rim. Aí passou mais uns 15 dias, eu fui para a cirurgia para poder eliminar esse câncer. Qual o impacto emocional quando você recebeu a notícia do seu cirurgião que, olha, você tem um câncer, tem que fazer uma nefrectomia, vai tirar esse rim e... No primeiro momento a gente fica assim chocado, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. No segundo momento, a gente busca na espiritualidade o alívio e o amparo necessário para se tranquilizar. Tipo assim, está na hora, se tiver na hora da minha partida, que seja, que aconteça. Mas se o que eu puder fazer para ficar aqui e contribuir com a obra do Pai, vamos continuar e vamos trabalhar. Aquele aviso do espírito, depois que aconteceu a questão da madeira que bateu aqui, e o médico falou para mim, não tinha por que sangrar o teu rim, ele falou, não entendo até hoje por que sangrou. Aí a conclusão que eu tive foi, eu tive 2 avisos. Um do próprio espírito que apareceu e falou, você tem câncer. E você, tipo assim, e foi assim, muito rápido, foi durante o passe. E eu ignorei, aí tipo assim, cai a ficha aí, toma essa caixa aí na posição para que haja um efeito físico do sangramento. E aí, sim, que não tinha nada a ver. Corri atrás. E olha, eu fazia check-up empresarial, não vou falar o nome da empresa, evidentemente, há 10 anos seguidos. Todo ano eu fazia. De ano em ano. Todo ano eu fazia um check-up na mesma empresa, com todo o check-up, e nunca apareceu nada. Então, o meu caso foi realmente emocional, evidentemente, tinha questões kármicas envolvidas e aprendizados que a gente sempre tem que buscar, com certeza, né? Faz parte do nosso processo. Eugênia, numa situação que nem hoje, já, como você falou, tem tanta tecnologia para não ter aquele corte daqui a aqui. Eu falo que vira a gente no avesso, pronto, acabou, e depois empacota outra vez e fala, a vida segue, né? Agora, numa situação dessa, a pessoa fica abalada emocionalmente, né? Ele disse que ele falou, se eu tiver que ir, então... Eu falava assim, olha só, pelo sim ou pelo não, eu não levanto os bracinhos de jeito nenhum. Porque dá que eu levanto, alguém puxa. Com certeza. Realmente, a gente sempre acha que é com os outros. A gente nunca acha que é com a gente mesmo. Então, no momento que acontece, é um choque grande, porque ninguém espera estar doente, ou muito menos falar de câncer, porque a palavra câncer gera um grande impacto, inclusive na psique dessa pessoa. Já ela muda, ela não sentia nada. Câncer no rim ou neoplasia de rim é uma doença que a maioria das vezes ela é completamente assintomática. Ela só produz sintoma quando a massa é muito grande, que pode ser o dor lombar ou sangramento. Quer dizer que ela já tem um tamanho razoável ou tem invasão de certas estruturas internas do rim que justificariam isso. Então, a pessoa geralmente nunca consulta. E aí, no momento que você fala que ela está doente, que ela tem uma neoplasia, que ela tem câncer, a pessoa já está se sentindo péssima, já desequilibra completamente, automaticamente. Nossa, se sente fragilizada demais, né? No meu caso, graças a essa doutrina maravilhosa que a gente tem, né, e a fé que eu tinha, apesar que nós sabemos que desencarnar não é nenhum bicho de 7 cabeças. Nós acreditamos no reencarne, na desencarnação como processo evolutivo. Mas ninguém quer sair daqui, né? A verdade é essa. Mas eu encarei de uma forma super tranquila, fui muito bem amparado, e eu passei pelo processo da cirurgia, e a recuperação também foi muito tranquila. Não tive nenhum assim, abatimento psicológico. Isso é fundamental. Quando eu vou operar meus pacientes, falo para eles, olha só, se você está
conectado com que tudo vai dar certo, que a cirurgia vai sair bem, esses pacientes saem muito bem. Agora, o paciente já pensa que vai dar errado, pode acreditar que alguma coisa vai acontecer durante o procedimento. É muito... Na verdade, a gente plasma, né? É. Através dos nossos sentimentos, nosso equilíbrio emocional, as possibilidades. Se você está com uma vibração ruim de que vai estar tudo errado, você está ali vibrando e plasmando para que o universo conspira, né? Ou a favor ou contra. Né? Normalmente a favor dos seus pensamentos. Se está pensando negativo, fatalmente pode ter há uma grande possibilidade de haver algum tipo de... No caso de transplantes de rim. Bom, então, transplante de rim é um tema que é muito importante, porque a grande maioria dos pacientes com idade meia tem as doenças principais que desencadeiam essa alteração, que é a doença renal crônica, que precisa de terapia de substituição renal ou hemodiálise. Então, diabetes mellitus, 38% dos pacientes que precisam de um transplante essa doença foi causada por diabetes. Hipertensão, algumas outras doenças específicas do rim, como glomerulonefrite, e doenças policísticas do rim também podem causar. Então, essas aqui são doenças que, na maioria, falando de hipertensão e diabetes, elas são doenças crônicas. Então, assim, esse paciente, ele já vem em acompanhamento. Às vezes, chega o paciente que não sabe que estava doente, já chega com alteração da função renal. E o ideal é que o transplante, ele seja feito tudo programado. Não é um evento, não é uma cirurgia que é feita de urgência. O paciente, ele tem que ser cuidadoso, tem que seguir rigorosamente o tratamento da doença dele, porque não adianta transplantar e ele depois não assumir os comportamentos de vida, como tomar as medicações e medidas comportamentais mesmo que vão, digamos que, melhorar a qualidade de vida. Então, Brasil, no momento, é o país no mundo inteiro que tem maior cobertura para pacientes com doença renal crônica. É porque o SUS, o transplante pertence ao SUS. Então, é uma fila única. Diferença de outros países que podem ter maior volume de transplante, aqui o transplante é público. Você não precisa ter um plano de saúde para entrar no sistema. Ainda assim, tendo um grande volume e uma grande cobertura, os pacientes que necessitam de transplante são muitos. Então, falta de nossa parte conscientização na população, saber que pode ser um familiar nosso, pode ser alguém querido, e sempre falar com a família que a gente gostaria de doar, caso a desencarnação chegasse antes do esperado, o acidente ou doenças que podem levar a essa condição de morte encefálica, que seria a condição com que o doador consegue ser preparado para a doação dos órgãos. Agora, no caso da doação, né, tem uma frequência, uma lista de espera muito grande, ou é algo que acontece até rapidamente, ou tem determinadas regras, por exemplo, aquele que está pior entra, mas apareceu um paciente que está pior do que aquele, ele entra na frente, como que é? Tem alguma coisa assim? Tem prioridades, é uma fila única, né? Então, assim, todo mundo entra na fila, sendo que, por exemplo, crianças têm prioridade, ou pacientes que têm outras comorbidades ou alterações, como falta de acesso, falência venosa, têm prioridade, e tudo isso é computado, junto com a compatibilidade com o doador e outros exames que são realizados durante todo o processo. Então, o fato de ser uma fila única faz com que todo mundo tenha as mesmas possibilidades de ser transplantados. Então, na minha rotina, a gente tem transplantes em hospitais privados, hospitais públicos. O mesmo rim que foi captado em X hospital, ele pode ir tanto para o hospital público como para o hospital privado, dependendo da fila. E isso é muito bom. Lastimosamente, ainda o tempo de espera é grande.
pode ser 2 anos, até 5 anos de espera. Nossa! Embora, por exemplo, já tive paciente que entrou na fila e 3 meses depois foi transplantado. Mas isso depende também das prioridades, da compatibilidade do paciente, enfim, de outros fatores que fazem que uns transplantes sejam mais rápidos que outros. No caso de uma pessoa precisar de um transplante e tem que ficar aguardando na fila, porém, eu tenho alguém na família que quer me doar um rim. E se for compatível, essas coisas, eu não preciso ir para a fila. Eu vou ter o meu doador. Sim, essa possibilidade existe. A gente chama isso de transplante intervivo. É uma cirurgia muito bonita, porque a pessoa se doa para esse familiar e também para a gente, como cirurgião, muito delicada, gera muito estresse, porque não pode dar nada errado. E aí, entre as regras, está principalmente, tem que ser um familiar de primeiro grau. Então, vai ser o pai, a mãe, irmãos, esposo ou esposa, no caso. E, além disso, tem que ser bem estudado, com aqueles exames de compatibilidade. E o doador, ele não pode ter nenhuma doença ou alteração que levem à futura falência do único rim que ele vai ter. Então, deve ser bem estudado. A gente faz na rotina intervivo? Faz, mas com um volume bem menor em comparação ao doador falecido. Isso também se deve à grande cobertura que o sistema público dá. E, bom, é uma oportunidade também. Cada caso deve ser estudado de forma isolada, tanto o doador como o receptor, para que tudo aconteça. E ainda assim, muitas vezes, não temos como garantir que esse receptor vai conseguir ficar com esse rim, que às vezes o promédio de duração do rim no receptor pode ser de 10 a 20 anos. Não todos os pacientes têm essa sorte. Alguns rejeitam com 2 anos, no mês, ou simplesmente não funciona depois do transplante. Olha só. Deve haver muita rejeição. Esse ano é um ano muito importante porque o Brasil e o Rio de Janeiro, principalmente, está comemorando 60 anos do primeiro transplante que foi realizado no Hospital dos Servidores. Foi em 1964. Na época, foi transplantada um adulto de uma criança que tinha problemas de hidrocefalia. Então, assim, o Brasil, ele sempre atuou nessa parte. Ainda tem muita gestão de conscientização para vocês que estão em casa, de ser donante, porque hoje a gente pode estar saudável, mas amanhã pode ser nossa mãe, nosso pai, nosso irmão ou nosso marido, filhos. Então, é muito importante essa conscientização na população da necessidade de doação. Realmente, as pessoas no nosso país não pensam em doar órgão nenhum, né? Agora, para doar, a pessoa precisa estar completamente íntegra na sua saúde, certo? Ela não pode ter, por exemplo, um histórico de ter tido um câncer, de ter tido alguma doença mais para doação complicada. Em pacientes intervivos, é necessário isso. Quem faz a doação deve ser saudável. Uhum. Pode ter algumas alterações que têm que ser estudadas caso a caso, mas a regra é saudável. Agora, quando a doação é de doador falecido, então foi aquele paciente que teve um acidente automobilístico, de trânsito, que teve um AVE ou alguma outra alteração que levou à morte encefálica, esse paciente também é avaliado de forma integral e também não pode ter, por exemplo, doenças neoplásicas que possam ser transmitidas ou infecciosas que possam ser transmitidas ao receptor. Enquanto as infecciosas, varia muito, a gente tem que ver porque há certas doações que é possível fazer, sim, dependendo do tipo de infecção que estejamos falando e do receptor, claro, que vai receber esse rim.
Nossa, é um tanto quanto complexo, né? Complexo. A equipe que faz transplante, né? Eu sei que você é uma cirurgiã especialista em transplante. A equipe que faz transplante, geralmente ela é grande, ela é mais reduzida. Quanto tempo de cirurgia para um transplante? Então, é uma equipe multidisciplinar. Normalmente temos 2 cirurgiões durante o procedimento. Pode ser o cirurgião geral, transplantador ou urologista, como é meu caso. Temos um anestesista também especializado naquela área, porque você precisa de medicações, de tempos específicos, e uma instrumentadora. Isso é a equipe que está dentro de campo. Mas, como os transplantes, dependendo do hospital onde trabalhemos, por exemplo, hoje de manhã já teve 2 transplantes, muitas vezes pode ser 4 transplantes. Hoje de manhã. Pode ser 4 transplantes no mesmo dia, dependendo do volume do hospital. Aí precisa de uma equipe maior. Então, temos vários cirurgiões na equipe, com vários anestesistas especializados, e também, muito importante, que é uma equipe de nefrologia especializada. Porque depois da cirurgia, a parte clínica é supremamente importante. E é um nefrologista, antes da cirurgia, com o preparo do paciente, e depois da cirurgia, com o acompanhamento a longo prazo, que vai cuidar desse paciente também. Quanto tempo de cirurgia? Olha, geralmente? Em promédio, se não tiver nenhuma intercorrência, pode ser de 2 a 3 horas. Essa é a meia, mas pode ser um pouco mais demorado. Às vezes, os pacientes têm variações anatômicas, ou o rim também vem com variações anatômicas que fazem com que essa cirurgia seja mais desafiadora. Além das alterações daquele paciente que já tem doença renal crônica. Geralmente, um paciente que é vasculopata, que tem alteração nos vasos, de trombos. Então, assim, realmente, a gente vai com uma expectativa, porque ele já foi estudado, mas quando a gente chega lá, vê as estruturas, a gente encontra outra realidade, muitas surpresas. A gente sempre entra com o pensamento que vai dar tudo certo, que esse paciente vai conseguir sair da diálise, porque diálise é um procedimento que, embora dá vida, que a pessoa continua com a vida, tira a qualidade de vida do paciente, são 3 vezes na semana, às vezes 4 horas na máquina, cada dia que ele vai dialisar. E o transplante permite a ele um pouco mais de liberdade, melhora muito a qualidade de vida. Então, a gente sempre entra com essa expectativa que esse paciente vai conseguir sair da diálise, vai aproveitar no máximo esse rim que está sendo doado para ele. Agora você vê como é que evolui, né? Nossa! A minha cirurgia, que não foi um transplante, foi uma nefrectomia, acredito que seja muito mais fácil, né? Depende, não sempre. Sabe quanto tempo? 8 horas. Caramba. 8 horas. Há 17 anos atrás. Caramba. Então, foi por videolaparoscopia ou foi não, aberta? Foi aberta. Então, naquela época, foi outra época. A tecnologia, ela veio para ajudar a evolução dos pacientes e a nós como cirurgiões. Se bem que o médico que me operou falou que perdeu muito tempo para avaliar se havia alguma neoplasia no entorno, né? Sim. Então ele demorou mais tempo porque ele ficou ali em cima para ter esse cuidado. Mas em promédio, uma nefrectomia não demora tudo isso, não. Por videolaparoscopia pode ser também 3 horas, mais ou menos, dependendo do caso. Mas tem casos que são abertos, que são de maior complexidade, que demandam, de fato, um tempo maior. E por vídeo, tem como ver toda a religião em volta, com um patologista, o que está comprometido, se deveria tirar mais um pouco em algum lugar? De fato, videolaparoscopia é o tratamento padrão para neoplasia do rim. Porque com ele a gente tem, primeiro, um procedimento minimamente invasivo e que facilita a visualização de todas as estruturas. Mas, porém, tem pacientes que têm doença muito avançada. Então, tem pacientes que eles já têm invasão de outras estruturas, que às vezes não sempre isso contraindica a cirurgia, mas faz com que seja de maior complexidade.
E muitas vezes, se o cirurgião não tem expertise desse tipo de cirurgia complexa por videolaparoscopia ou por cirurgia robótica, aí precisa de ser uma cirurgia aberta. Então, assim, já teve paciente com tumor no rim, trombo, que ia para a veia cava, e a gente precisava da cirurgia cardíaca em sala, porque precisava também fazer uma incisão no tórax para ver se a doença ia ter o coração. Então, assim, cada caso é um caso. E aí, nesse caso, é uma cirurgia que demora 6, 8 horas. Eu tenho uma pergunta que nós recebemos aqui e que é bem interessante, porque ela diz assim que a mãe dela precisa fazer uma cirurgia de rim, precisa fazer um transplante. Porém, ela está na fila de espera já há 2 anos e ela fica rezando para que apareça esse rim. Mas, ao mesmo tempo, ela se culpa. Ela se culpa muito porque, de uma outra forma, ela está rezando para que alguém morra para que doe o rim para a mãe dela. E aí, o que é isso? Pois é, um dilema. Total. O que a espiritualidade diz, né, a respeito do transplante? Como é que funciona isso? Eu entendo assim que o transplante é uma tecnologia que nós tivemos a oportunidade, a possibilidade de ter acesso pela nossa já capacidade mais ampla de entendimento da nossa estada aqui, e a espiritualidade traz essas revelações na hora certa que aquele grupo, aquela sociedade está apta a ter essa benesse. No futuro, com certeza, nós que estivermos mais moralizados, mais preparados, mais irmanados, não vai se abrir estrutura nenhuma para fazer cirurgias agressivas, não é isso, doutora? Deve ter sintético daí, né? Você vê nos filmes de ficção científica, eles já fazem um escaneamento e já vai lá, através de vibrações e incisões eletromagnéticas, e vão lá tratar o início de uma possibilidade de uma molécula ou de uma célula que começa a ficar danificada. Acredito até que no futuro, pela plenitude, né, dos nossos pensamentos, nem a doença vai ser tão frequente na nossa sociedade, porque nós vamos estar plenos. Como a gente sabe que as doenças vêm para nosso desequilíbrio, naturalmente, nós progredindo espiritualmente, as doenças que nós conhecemos vão sendo amainadas e, aos poucos, na medida que a gente conquista. Ou seja, se veio esse conhecimento, se veio essa oportunidade, a gente sabe que não chega nenhum conhecimento, nenhum desenvolvimento de tecnologia, de nada, se não é pela permissão divina e para que haja o progresso da humanidade. Então, ela deve orar, sim, para receber esse rim. Com certeza. Ela não está orando para que tire a vida de uma pessoa que é para poder dar vida para a mãe dela. Muito pelo contrário, né? Que de um acidente, de uma situação de dor, aquele órgão não seja desperdiçado, enterrado, cremado, mas que ele possa dar continuidade à vida de outra pessoa, né? Então, isso é fundamental. O emocional sempre fica muito abalado, né? Daquele que vai para a cirurgia, dos familiares que ficam ali na torcida. Com certeza. É um desafio para o núcleo todo. Tanto o paciente, quanto a família, quanto a equipe cirúrgica, quanto a equipe clínica que acompanha esse paciente. Porque todo mundo está vibrando para tudo acontecer certo, da forma adequada, e esse paciente melhorar sua qualidade de vida. É isso aí. Pois é, estamos chegando ao final do nosso podcast Superando os Desafios Afetivos. E isso é um grande desafio. Com certeza. Né? De uma equipe, de uma família, da espiritualidade que está orquestrando todo aquele momento para que tudo aconteça para poder dar vida.
e, com certeza, auxiliar para aquele que está recebendo, valorize a vida, né? Perfeito. Faz a gente parar para olhar a gente mesmo e falar assim, olha só, está na hora de fazer alguma coisa, melhorar, decolar, mudar. Nós sabemos que esses eventos são para o nosso crescimento, educacionais, né? Sim, tudo que com acontece certeza. desse tipo é para nós darmos uma parada, rever tudo e começarmos a mudar. Como a doutora aqui falou, tem que haver mudança. É isso Senão, aí. se for continuar repetindo tudo que fazia antes, que pensava antes, vai fatalmente ter... É isso mesmo. É mais uma oportunidade. mais uma É isso aí. oportunidade. Chegamos ao final do nosso podcast. Agradeço muito a presença da doutora Eugênia por trazer tanto esclarecimento, tantas informações, coisas que nem eu podia imaginar. Muito, muito Esclarecedor. grata e feliz com a sua presença. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer até dividir minha experiência e também chegar nas famílias que estão em casa passando por uma situação similar. Então, isso é muito importante. E obrigado também ao seu Clóvis pelo relato de toda a experiência que você vivenciou, porque traz esperança a todos Com nós. certeza. Eu que agradeço a oportunidade e sempre procure um especialista quando tiver em desequilíbrio, acontecendo alguma coisa difícil, e sempre fé em Deus, que nada acontece por acaso. É isso aí. Muita paz.